O mundo tem um novo recorde de refugiados. Um relatório divulgado hoje pela Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, aponta que mais de 82 milhões de pessoas foram forçadas a fugir de casa por conta de alguma crise relacionada à violência, fome ou perseguição. E como se pode imaginar, a pandemia teve um papel fundamental no aumento desses números. Nosso editor internacional, Marcelo Favalli, está aqui no estúdio para explicar para a gente um pouco mais sobre essa realidade, na verdade, essa triste realidade, né, Favalli? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Agora a gente começa a olhar para a crise dentro da crise. Essas imagens que eu vou pedir para a gente passar agora são as seguintes, elas se repetem desde a Segunda Guerra Mundial, quando então a ONU começa a ganhar força, os contornos que nós conhecemos hoje, e a Acnur, que é um dos braços das Nações Unidas, começou a contabilizar ano por ano quantas pessoas são deslocadas interna ou externamente de seus países por conta do que o Márcio falou, de fome, perseguição religiosa, política e principalmente a guerra. Só que essas imagens se multiplicaram nos últimos 9 anos. Há 9 anos, todos os anos, o mundo registra o recorde do recorde de refugiados. E esse ano nós, agora em 2021, olhando para as cifras de 2020, chegamos a essa triste realidade que estão num gráfico que eu preparei aqui. São 82 milhões e 400 mil refugiados. Na verdade, eu queria que a gente visse uma tela anterior, por favor, de 82 milhões 400 mil refugiados, segundo a Acnur. Olha isso, em 2019 eram 79 milhões e 500 mil, um aumento de 4% com relação de um ano para outro. Agora eu coloquei aqui o mapa da Alemanha. Vocês mataram a charada? População da Alemanha hoje, estimada pelo Departamento de Estatísticas da Europa, 83 milhões de habitantes. Ou seja, se nós pegássemos todas essas pessoas refugiadas e deslocadas e colocássemos juntas num único território, seria mais ou menos a população da Alemanha, que é a maior economia da Europa, Márcio. Essa é a realidade. E qual o peso da pandemia nesse cenário que já era difícil? A gente já tinha esses bolsões de refugiados espalhados por vários cantos do mundo. Mas com a pandemia, claro que piorou, claro que se agravou. Aí a gente tem essa segunda tela aqui que mata um pouco a charada. A pandemia no segundo semestre, mais precisamente no último trimestre de 2020, a gente tinha essa realidade. 179 territórios fecharam as suas fronteiras. Então não houve um fluxo migratório de um país para o outro. O que acontece, o que a Acnur chama de deslocados internos. Ou seja, as pessoas, por conta da pandemia, não conseguiram fugir, mas ainda são assoladas pela fome, perseguição religiosa, perseguição política e as guerras. E acabam tendo um deslocamento interno. E essa é a lista de países que mais registraram isso. Percebam que eles estão pulverizados pelo mundo. A gente tem desde a Colômbia, aqui no Cone Sul, até o Afeganistão, passando pelos países árabes da Europa tem um pouco menos, mas do mundo árabe e principalmente aqui da África subsaariana, Márcio. Perfeito. Obrigado, Favalli. Obrigado eu.